Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira. Esse é o capítulo 3, o 18 de junho de 1815. Voltamos no tempo. Esse é um dos direitos do narrador. E agora vamos nos ambientar no ano 1815. E mesmo antes, na época onde tudo começa, onde começa a ação contada na primeira parte desse livro. Se não tivesse chovido na noite do 17 para o 18 de junho de 1815, o futuro da Europa seria diferente. Algumas gotas de chuva a mais ou a menos fizeram Napoleão inclinar-se. Para que Waterloo fosse o fim de Austerlitz, a providência só precisou de um pouco de chuva, uma nuvem atravessando o céu em contrassenso da estação, e foi suficiente para destruir um mundo. A Batalha de Waterloo deu a Blücher tempo para chegar. Por quê? Ela só pôde começar às 11h30. Por quê? Porque a terra estava molhada. Era necessário secar um pouco para que a artilharia pudesse manobrar. Napoleão era um oficial de artilharia e ficou ressentido. No fundo, esse prodigioso capitão era um homem ao qual, em seus relatórios ao diretor de Aboukir, escrevia: tal de nossos canhões matou 6 homens. Todos os seus planos de batalha são feitos para o projétil. Fazer convergir sua artilharia sobre um dado ponto era a chave de suas conquistas. Ele tratava a estratégia do general inimigo como uma cidade. Ele a abatia na brecha. Ele sobrecarregava o ponto fraco de metralhas, amarrava e desamarrava as batalhas com seus canhões. Ele tinha a pontaria em seu gênio. Forçar, pulverizar os regimentos, romper as linhas e dispersar as massas, tudo para ele resumia-se em bater, bater, bater sem cessar. E ele confiava essa tarefa à bola do canhão. Método formidável que, aliado ao gênio, o fez invencível durante 15 anos, esse sombrio pugilista da guerra. O 18 de junho de 1815, ele contava ainda mais com sua artilharia. Por quê? Porque o Wellington só tinha 159 bocas de fogo e Napoleão tinha 240. Suponhamos que a terra estivesse seca. A artilharia poderia rodar e manobrar. A ação começaria às 6 da manhã. A batalha já estaria ganha e finalizada às 2 horas da tarde.
3 horas antes da peripécia prussiana. Qual é a quantidade de culpa da parte de Napoleão na derrota dessa batalha? O naufrágio é imputado ao piloto? O declínio físico evidente de Napoleão se complicava nesse momento, causando uma diminuição interior? Os 20 anos de guerra usaram sua lâmina como usaram a sua alma e o seu corpo? Em poucas palavras, o gênio, como em muitas histórias acreditaram, eclipsava-se. Entrava ele em um frenesi para disfarçar a si mesmo sua fraqueza? Começava ele a oscilar no vento da aventura? Tornava-se ele coisa grave em um general, inconsciente do perigo? Nessas classes de grandes homens materiais, que podemos chamar os gênios da ação, existe uma idade para a miopia do gênio? A velhice não tem posse sobre os gênios do ideal. Para os Dantes e os Michelangelos, envelhecer é crescer. E para os Aníbals e os Bonapartes, o que é decrescer? Napoleão havia ele perdido o sentido direto da vitória? Ele que sabia todos os caminhos da vitória e apontava com o seu dedo soberanamente de cima do seu carro, havia agora esse incompreensível sinistro que conduzia ao precipício seu tumultuoso acoplamento de legiões? Foi ele, aos 46 anos, tomado de uma loucura suprema? Não penso isso. Seu plano de batalha era, para todos, um chef-d'œuvre perfeito. Ir direto ao centro da linha, fazer um buraco, cortar em 2, empurrar a metade britânica para Au e a metade prussiana para Tongres, fazer Wellington e Blücher em pedaços, tomar Mont-Saint-Jean, depois Bruxelas, jogar os alemães dentro do Rhin e os ingleses ao mar. Tudo isso para Napoleão aconteceria nessa batalha. Isso já veremos. Eu não pretendo te contar toda a história da Batalha de Waterloo, mas uma das cenas geradoras do drama que eu estou te contando acontece nessa batalha. Mas esse não é o nosso sujeito. Esta história já está feita, e feita magistralmente sob o ponto de vista de Napoleão. E sobre o ponto de vista de vários historiadores
diferentes. Quanto a nós, somos simples testemunhas à distância, um passante no prado, um buscador inclinado nessa terra misturada com carne humana, tomando talvez aparências por realidade, mas não devemos, ao nome da ciência, negar os fatos onde existem, sem dúvidas, miragem. Não temos nem prática militar, nem competência estratégica que nos autorizem o sistema. Mas, segundo nós mesmos, um encadeamento de acasos dominou a Waterloo os dois capitães. E quando é sobre destino, esse misterioso acusado, nós julgamos como povo esse juiz ingênuo. E esse é o final. E esse é o capítulo 4. A maiúscula. Os que querem sentir-se dentro da batalha de Waterloo só precisam desenhar uma A maiúscula. A perna esquerda é a estrada de Nivelles. À direita, a de Genappe. A parte, o tracinho que corta a é o caminho cavado de Oran a Braine-l'Alleud. O pico do A é Mont Saint-Jean. Ali está Wellington. A ponta esquerda inferior é o Gaumont. Ali estão Reille e Jérôme Bonaparte. A ponta direita inferior é Belle Alliance. Ali está Napoleão. Um pouco abaixo de onde o traço que corta o A encontra a perna direita é E-Sainte. No meio do traço, esse é o ponto preciso onde foi dita a palavra final dessa batalha. É ali que foi colocado o leão, símbolo supremo do heroísmo da Guarda Imperial. O triângulo e o pico do A entre as duas pernas e o traço formam o plateau Mont Saint-Jean. A disputa por esse plateau foi toda a batalha. As linhas dos dois batalhões estendiam-se à direita e à esquerda das duas estradas de Nivelles e de Genappe. Erlon enfrentava Aquitton. Reille enfrentava a Rio. Detrás da ponta do A, lá em cima, atrás do plateau Mont Saint-Jean, tem a floresta de Soignes.
Quanto à planície, ela mesma é um vasto terreno ondulado, é uma dobra atrás da outra. E todas essas ondulações montam para o Mont Saint-Jean e terminam nessa floresta. Duas tropas inimigas em um campo de batalha são como dois lutadores. Um procura fazer o outro escorregar. Então, nos agarramos a tudo. Um galho de árvore ou um arbusto viram ponto de apoio. E por falta de um lugar para se apoiar ou se adoçar, um regimento inteiro pode fugir. Mas os dois generais estudaram atentamente as planícies que hoje chamamos Waterloo. Mesmo no ano anterior, prevendo já uma batalha, Wellington, com sua sagacidade, foi ele mesmo examinar o terreno. Ele examinou tudo. E nesse duelo, o 18 de junho, Wellington estava do lado bom, na parte de cima. E Napoleão estava na parte ruim, na parte de baixo. Bom, esboçar aqui Napoleão a cavalo, com os seus binóculos na mão, à altura de Rossomme, na madrugada do 18 de junho, 1815, isso é quase um exagero. Porque antes que eu mostre, todos já viram esse perfil calmo, sob o pequeno chapéu da escola de Brienne, com esse uniforme verde, o reverso branco escondendo a placa, seu casaco cinza, o ângulo do cordão vermelho aparecendo em seu colete, a calça de pele, o cavalo branco, vestido com o seu manto vermelho, que tinha nas bordas bordado com fios de ouro as letras N's coroadas. Sua espada de marengo, toda essa imagem do último César está nas imaginações, aclamada por uns e olhada severamente por outros. Esta imagem esteve por muito tempo na luz. Ela tinha um certo escurecimento lendário que a maioria dos heróis emanam e que esconde sempre, por mais ou por menos tempo, a verdade. Mas hoje, a história e o dia se fazem. Essa claridade chamada história é impiedosa. Ela tem esse estranho e ao mesmo tempo divino efeito que toda luz tem. Porque é luz. Ela coloca
a sombra, ali onde antes víamos raios de luz. E do mesmo homem, ela faz 2 fantasmas diferentes, e um ataca o outro. E a justiça é feita. E as trevas do despojado atacam o brilho do capitão. Daí vem uma medida mais verdadeira dentro da apreciação definitiva dos povos. Babilônia, violada, diminui Alexandre. Roma, encadenada, diminui César. Jerusalém morta, diminui Titus. A tirania segue o tirano. É uma felicidade para um homem de deixar detrás dele a noite que tem a sua forma. E esse é o final. Começamos agora o capítulo 5, a coisa obscura das batalhas. Para Hugo, a coisa obscura era a coisa divina. Todo mundo conhece como a primeira parte dessa batalha começou. Um começo incerto, hesitante, ameaçante para os 2 exércitos, mais para os ingleses do que para os franceses. Você lembra lá das bocas de fogo? Choveu muito, a noite inteira. Naquela manhã, haviam enormes poças d'água e em certos lugares a tripulação do trem tinha água até o nível do eixo. O baixo ventre dos arnesses goteavam lama líquida. Se o trigo e o centeio não tivessem se dobrado com o movimento dessas tropas e feito como um tapete sobre o lamaçal, todo o movimento das rodas seria impossível, sobretudo no vale, ao lado do papelote. Então, o caso começa tarde. Como eu expliquei, ele tinha o costume de ter toda a sua artilharia em sua mão como uma pistola, tendo em vista tal ponto ou procurando outro ponto na batalha. Como nós vimos no capítulo anterior, Napoleão, ele dava a ordem de começar a batalha. Aí a batalha começava, aquele pé-de-mela, e ele ficava em cima do carro dele, com um binóculo na mão, e ele ia observando o campo de batalha. E aí, quando ele encontrava a brecha, ele estendia o braço e apontava com o dedo. E todos compreendiam que ali estava a brecha e era ali aonde tinham que atacar, com as metralhas e com os canhões. Haviam canhões de todos os tamanhos. E cada canhão tinha um nome. Eu conheci um canhão que se chamava Descarado. Bom,
Dito isso, voltamos aqui então para a nossa batalha. Então, para fazer isso, apontar o dedo e os canhões dele apontassem todos para a brecha, e depois ele continuava olhando, tá? Ele pegava o binóculozinho dele, continuava olhando, e aí ele achava outra brecha, ele estendia o braço e apontava com o dedo. E aí eles entendiam, ali tem outra brecha, e corriam para ali. Então era ele que controlava tudo, ali de cima do carro dele. E todos confiavam naquilo que ele apontava. Então, ele teve que esperar que as legiões que estavam atoladas pudessem rodar e galopar livremente. Para isso, era necessário que o sol aparecesse e secasse a terra. Mas o sol não apareceu. E isso já não era o rendezvous de Austerlitz. Quando o primeiro tiro de canhão foi lançado, o general Colville olha para seu relógio de bolso e constata 11 horas e 35 minutos. Então, a ação começa com fúria, talvez mais fúria do que o imperador queria. Na asa esquerda francesa, sobre o Gaumont, e, ao mesmo tempo, Napoleão ataca o centro, precipitando a brigada Quiot, sobre Essant. E Ney empurra a asa direita francesa contra a esquerda inglesa, que apoiava-se sobre Papelotte. Por que nós falamos asa? O símbolo dele era a águia, por isso que ele cortava pelo meio a linha. E aí, é a asa esquerda e a asa direita da águia que se abrem, tá? Só para vocês entenderem por que usamos asa e por que o livro usa asa. Então, vamos lá. O ataque ao Gaumont, esse que nós já vimos, ele tinha uma intenção, que era atrair o Wellington e o fazer ir para a esquerda. Esse era o plano. Se o plano tivesse dado certo, se os 4 batalhões ingleses e os bravos belgas da divisão Perponcher não tivessem guardado suas posições e o Wellington, ao invés de se apressar, não tivesse limitado-se a enviar como reforço outros 4 batalhões de guardas ingleses e um batalhão Brunswick. O ataque da asa francesa sobre Papelotte era a fundo. O plano era derrubar a esquerda inglesa, cortar a estrada para Bruxelas, barrar a passagem dos prussianos e forçar Mont-Saint-Jean. Ali, reprimiriam Wellington sobre o Gaumont e dali eles partiriam para Braine-l'Alleud e de lá para Halle. Claro como o sol. Tirando pequenos incidentes, esse ataque teve êxito. Papelotte foi tomada. La Haye-Sainte também. Um detalhe importante.
a saber, é que haviam na infantaria inglesa, particularmente na Brigada de Camp, fortes recrutas. Esses jovens soldados, diante de nossos formidáveis soldados, foram valentes. Eles fizeram, mesmo sem experiência, um excelente serviço de atiradores. O soldado atirador, que está sempre por sua própria conta, acaba sendo seu próprio general. E esses recrutas tinham invenção e a fúria francesa. E isso deixou Wellington descontente. Depois da tomada da Essonne, a batalha começou a vacilar. Existe neste dia, entre meio-dia e as 4 da tarde, um intervalo obscuro. O meio dessa batalha é quase indistinto e partícipe da sombra da mistura. O crepúsculo se faz. Percebemos vagas flutuações na neblina, uma miragem vertiginosa, os apetrechos da guerra quase desconhecidos hoje. Os colbacks em fogo, as sabres levantadas ao ar, os penhascos cruzados, as bolsas de granada, as botas vermelhas a 1000 pregas, a infantaria quase preta de Brunswick, misturada à infantaria escarlate da Inglaterra. Os soldados ingleses usavam ombreiras brancas em círculos, seus cavalos ligeiros hanovrianas e seus capacetes de couro oblongo com abas de cobre e a crina vermelha. Os escoceses, com seus joelhos nus, vestidos com a sua tradicional roupa xadrez, as grandes polainas brancas dos granadeiros. Os quadros não têm linhas de estratégia. É o que falta a Salvator Rosa e não o que falta a Griboval. Uma certa quantidade de tempestade mistura-se sempre a uma batalha. Quid obscurum, quid divinum. A coisa obscura, a coisa divina. Cada historiador traça o alinhamento que quer nesse pele-mele. Qual que seja a combinação dos generais, o choque das massas armadas tem incalculáveis refluxos. Na ação, os dois planos, os dois chefes entram um dentro do outro e se deformam um pelo outro. Nesse ponto do campo de batalha, é o momento que mais devora soldados. E os generais são obrigados a enviarem mais soldados do que desejavam. Despesas do imprevisto. A linha de batalha flutua e serpenteia como um fio. Os traços de sangue escorriam ilogicamente. A frente da batalha oscilava. E, de repente, onde estava a infantaria, a artilharia chegou. Onde estava a artilharia, acudiu a cavalaria. Os batalhões eram como fumaça, já não se via nada. Se havia ali uma coisa, procure agora. Já desapareceu. Os trovões se moviam. As sombras
avançavam e recuavam. Um tipo de vento de sepulcro soprava, reprimindo, inchando e dispersando essas multidões trágicas. O que é um corpo a corpo? Uma oscilação. A imobilidade do plano matemático se exprime em 1 minuto e não o dia todo. Para pintar uma batalha, é preciso esses poderosos pintores que têm o caos em seu pincel. Rembrandt vale mais do que Vandermeulon. Vandermeulon, exato a meio-dia, mente às 3 da tarde. A geometria engana. Só o furacão é verdade. O que dá a Follard o direito de contradizer Polybe. E acrescentamos que existe sempre um certo instante na batalha que o combate degenera, se particulariza e espalha incontáveis fatos de detalhes que, para usar uma expressão do próprio Napoleão, pertencem antes à biografia dos regimentos do que à história do exército. O historiador, nesse caso, tem o direito de resumir. Ele só pode pegar os contornos principais da luta. E não é dado a nenhum narrador, por consciente que seja, de fixar exatamente a forma dessa nuvem horrível que chamamos batalha. No entanto, na tarde, a um certo momento, a batalha se define. E isso nós veremos amanhã, porque chegamos ao final do nosso capítulo de hoje. Então, esse ano você começou a Waterloo, que chique! Aqui, com esse livro maravilhoso, dividindo essa experiência. Tenha uma linda primeira tarde de 2026. Grande beijo. Nos vemos amanhã.